Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo que acordou cedo aí para participar de um webinar com um tema tão relevante como que a gente vai tratar aqui hoje. Muito obrigado a todos que se inscreveram, a todos que estão aqui conosco ao vivo e aqueles que assistirão no futuro também este conteúdo, já que ele será disponibilizado aí nas plataformas para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo de altíssima qualidade. Então, muito obrigado a vocês que estão dedicando um pedaço da sua agenda para acompanhar esse conteúdo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Abrapsa, que é a Associação Brasileira de Provedores de Serviços de Apoio Administrativo, que reúne empresas prestadoras de serviços. As mais relevantes do Brasil são associadas da Abrapsa. A Abrapsa é uma entidade sem fins lucrativos que reúne as principais empresas de serviços de apoio e gestão para terceiros na execução de processos de negócios de suporte para as áreas administrativa, financeira, contabilidade, recursos humanos. Então, para quem ainda não conhece, eu os convido a acessar o nosso site, abrapsa.org.br. Lá nós temos muita informação útil para você, executivo, empresário e também atuante nas áreas as quais nós representamos. A Abrapsa é uma instituição que já existe desde 2006. Ela foi transformada ao longo do tempo e foi se modernizando. Então, hoje, para quem é associado da Abrapsa, há diversos benefícios. Existe clube de benefícios, existe o networking com profissionais, com executivos, com empresários do setor, que é um networking de altíssima qualidade. Existe um conjunto de comitês, os quais discutem assuntos técnicos que são úteis para o dia a dia do executivo. Nós estamos aqui representando o comitê de ESG, que é um dos mais relevantes temas da atualidade, né? É um comitê que trata de assuntos de governança, de aspectos sociais, de aspectos ambientais, e por isso nós temos aqui hoje uma convidada especial, a Vanessa Matos, a qual quero dar as boas-vindas, que é uma executiva de uma grande firma de auditoria, consultoria e BPO, membro aqui da Abrapsa, e ela é especializada nos temas que vai compartilhar aqui hoje, que é o IFRS S1 e S2, que são normas de divulgação de sustentabilidade e que trata dos seus impactos nas empresas. Então, hoje a gente vai tirar várias dúvidas, vamos conhecer um pouco mais sobre essas normas, a quem se aplica, quais são os impactos, os riscos, se eu não atender, o que, que pode acontecer com a minha empresa, e se eu atender, o que, que pode acontecer. Então, vamos entender esse contexto todo, e por isso eu fico muito feliz e agradecido pela Vanessa dedicar um pedaço da sua agenda para estar aqui conosco, compartilhando esse conteúdo tão útil com a gente. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Léo. Bom dia a todos. Fico muito honrada aqui pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, o Léo já fez uma pequena introdução, mas reforçando aqui, eu sou a Vanessa Matos, eu sou Head de Sustentabilidade na PPIC e gerente de auditoria. E a minha atuação está muito conectada à agenda de transformação das empresas, né? Principalmente na integração entre sustentabilidade, gestão de riscos e reporte financeiro. Nos últimos anos, tenho apoiado organizações na jornada de amadurecimento, ESG, especialmente em frente a novas exigências como IFRS S1 e S2, que é o tema focal aqui desse encontro de hoje, que, mais uma vez, agradeço aí, em nome da Abrapsa, a participação de todos vocês aqui. Mais do que normas, né, representa uma mudança na forma como o mercado enxerga valor, né, para temas ESG, né. Sobre essa mudança e seus impactos práticos que vamos conversar hoje, tá? Então, hoje a ideia é tirar algumas dúvidas, trazer um pouco do contexto, né? O tempo é curto diante do tamanho e volume do tema, né, que a gente poderia estar explorando aqui durante o dia todo,
mas me deixo à disposição para tirar eventuais dúvidas após, tá? Boa, Vanessa, obrigado pela predisposição aí. De fato, tempo muito curto, mas acho que esse vai ser o pontapé inicial de uma rodada de assuntos sobre ESG que a gente vai ter que trazer aqui para a turma. E, pessoal, vou fazer algumas perguntas para a Vanessa aqui, mas fiquem à vontade em colocar no chat aquilo que vocês entendem ser necessário ou uma situação que vocês estejam vivendo. E caso não se sintam confortáveis, ao final a Vanessa vai compartilhar o e-mail dela, vocês vão poder compartilhar ali dúvidas específicas, ela vai estar à disposição para respondê-las. E aí, para começar, sem mais delongas, eu queria entender, Vanessa, por que que de fato o Uhum, IFRS S1 e S2, essas normas estão no centro da agenda corporativa hoje, né? As grandes companhias estão uhum. falando, isso tem sido pauta central aí das administrações. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Claro. As normas representam uma convergência entre sustentabilidade e mercado de capitais, né? Então, os investidores passarão a exigir informações comparáveis, confiáveis e financeiramente relevantes, que é o ponto focal do IFRS S1 e S2, né? Que ambos as normas atendem a essa demanda ao integrar riscos e oportunidades de ESG às decisões econômicas, né? Então, um ponto sempre importante para a gente observar se nós, como empresa, como organização, estamos conectados a essa pauta, é verificar se a gente já tem essa pressão de investidores ou clientes por dados ESG, né? Então, se essa resposta for sim, muito provável que a sua companhia, a sua organização, ela tem, digamos, uma preocupação em dar respostas para esse público, né? Para esse mercado, para esses investidores, né? E um ponto aqui que eu trago sempre de reflexão a sustentabilidade deixou de ser reputacional e passou a ser financeira. Então, quando tem valor econômico, tem mais interesse, tem mais dúvidas, tanto para o mercado quanto para todos os stakeholders, né? Então, isso acaba contribuindo bastante. Muito bom, interessante ouvir isso, Vanessa. Obrigado por essa introdução. E aí a gente começa a olhar um pouquinho para dentro da companhia de fato, né? Na Uhum, prática, o sim. que que muda nas companhias quando elas aderem ao IFRS S1 e S2? Uhum. Acho que a principal mudança é a integração entre sustentabilidade e demonstrações financeiras, porque a norma do IFRS, S1 e S2, ela impacta as demonstrações, né? Então, as empresas vão precisar estruturar governança, controles, dados com o mesmo rigor aplicado às informações financeiras, né? Então, quando a gente tem essa exposição quantitativa, a gente tem ali uma mudança na prática, né? Então, a gente deixa de tratar temas de ESG como práticas e trazer valor, o quanto que essa prática impacta o meu negócio, né? E um ponto assim que a gente consegue trazer como um exemplo prático é o efeito para as empresas que estão na transição energética. Um exemplo, né? A gente tem vários exemplos aqui que a gente poderia citar. Então, quanto isso me traz financeiramente um impacto dentro do meu orçamento, dentro das minhas estratégias de negócio, né? O quanto eu tenho que investir para poder fazer essa transição energética, por exemplo, né? Então, tem diversos temas, empresas que hoje tratam de mercado de carbono, isso precisa ser bem explorado, precisa ser bem evidenciado e bem codificado, né? Então, a mudança na prática é fazer essa integração, né, entre a sustentabilidade e a demonstração financeira. E aqui o ponto importante também da mudança é que não é apenas um reporte, é uma transformação do modelo de gestão, porque não é apenas declarar, é demonstrar na DF, né?
E aí, essa demonstração que precisa ser dada é um trabalho conjunto, né, entre a área contábil, financeira e as áreas de suporte ali de Especialistas. sustentabilidade. Precisa ter todos esses dados disponíveis, transparentes, claros, para poder refletir ali na demonstração financeira, né, Vanessa? Correto, correto. Eh, Antecipando aqui as pautas, né? O papel do contador ele é muito importante na jornada do IFRS S1 e S2, né? Então, vai ser um trabalho multifuncional, onde terá a necessidade de especialistas para poder trazer essa contribuição e para que o próprio contador ele tenha segurança nas demonstrações que ele vai divulgar ao mercado, né? Então, é um papel muito sensível e, ao mesmo tempo, é muito responsável, né? Porque você tem uma responsabilidade social muito grande. Sim, sem dúvida. E, Vanessa, são duas normas. S1 Sim. e S2. Qual que é ou quais são as diferenças entre essas duas normas? Porque a gente acaba falando das duas juntas, né? Parece ser Mas uma é coisa só, né? uma coisa só, e não é. Então, você pode explicar um pouquinho das principais diferenças? Claro. O IFRS S1 ele vai estabelecer diretrizes de divulgação de sustentabilidade, né? Então, ele diga, na minha leitura, ele acaba sendo a espinha dorsal da sustentabilidade, né? Ele vai trazer ali dentro das normas abordagens mínimas, que inclusive a própria norma pede, né, com relação à supervisão do conselho, a questão de você ter uma estratégia, a questão de gestão de riscos, olhando oportunidades e riscos, e também a questão de métricas e metas, né? E o S2, a gente tem um aprofundamento relacionado às exigências relacionadas ao clima. Então, tudo que envolver clima, ele terá essa segregação. Inclusive, já está sendo estudado de se ter novos S's, S3, S4, S5. Então, o S1 e o S2 é o primeiro, né? Então, o S1 vai tratar da essência da sustentabilidade dentro da organização, o S2 vai ter um aprofundamento de clima, né? Incluindo emissões de GGE, cenário e riscos climáticos, né? Então, a gente hoje tem vivido bastante a questão das mudanças climáticas, né? E principalmente nos negócios, empresas estão sendo afetadas. Então, esse olhar do qual o impacto e qual o tamanho que o clima pode representar na operação das companhias precisa ser tratado e mensurado dentro do S2, né? E aqui um ponto já inicial para a gente poder trabalhar a questão do S2 é avaliar. A empresa, a companhia que eu estou, ela já trabalha com GGE ou TCFD? Isso, para mim, acaba sendo um pouco um indicador para avaliar qual é o tamanho do esforço para se iniciar, digamos, nessa adesão das normas, né? Traduz E para a um gente o que que é o GGE e o outro código aí. TCFD. O GGE é a questão dos efeitos das emissões dos gases na atmosfera, né? Tem o G-Protocol, que ele vai especificar o que é toda essa cadeia de emissões de gases de efeito estufa, e o TCFD, ele tem um papel de trazer ali disclaimers para você tratar e simplificar dentro da empresa, né, de forma bem simples aqui. Ele Tá. tem um contexto que já é trabalhado globalmente, onde você vai ter métricas, diretrizes para você poder fazer assertivas indicação do efeito que o clima traz para dentro da sua organização, tá? E o S2 é um aprofundamento técnico dentro da base do S1, né? Então, não tem como a gente desconectar um do outro, né? Por isso que a gente sempre fala S1 e S2, né? Futuramente, Entendi. depois a gente vai ter um S mais, né? Novos Legal. temas. E Vanessa, eu tenho observado que várias resoluções, Uhum. até mesmo da Comissão de Valores Imobiliários, têm se conectado com essas normas, né? Eu não sei se é o acaso ou se é proposital. Mas eu vi, por exemplo, a resolução CVM 217, 18, 19. Você pode falar um pouquinho como é que elas eventualmente se conectam? E se sim,
É algo intencional? Pode explicar um pouco sobre essa questão? Sim. De forma, tentando aqui ser bem objetiva, né? As resoluções, elas trazem um padrão internacional para o Brasil, né? Estabelecendo diretrizes para adoção, divulgação e alinhamento com as demonstrações financeiras para preparar o mercado para a asseguração. A gente também tem um papel super relevante do CBPS, que é justamente para trazer normas contábeis em alinhamento às resoluções da CVM, considerando que a CVM é o principal regulador das empresas de mercado de capitais hoje no país, né? Então, sempre que há uma adesão de uma norma do IFRS, seja ela qual for, ela vai ter um impacto, uma interseção com as resoluções da CVM, justamente para padronizar, que esse é o principal ponto da norma, trazer uma resposta a mercado de uma forma mais padronizada, porque a gente tem desafios como partes interessadas, investidores, em fazer comparações de dados, principalmente quando se fala em tema ESG, porque é muito subjetivo. Então, aquilo que pode ser importante para uma organização, para uma segunda organização pode não ser relevante. Então, essas diretrizes, ela vem para apoiar nesse alinhamento técnico, né? Então, a gente tem um padrão internacional, trazendo ali as pautas que são colocadas dentro dessas resoluções, que vão convergir com a norma do IFRS S1 e S2 e também com os pronunciamentos contábeis, que está ali o papel forte do CBPS, né? O Brasil, ele está alinhado com as melhores práticas globais, né? Inclusive, o Brasil foi o primeiro país a adotar, a ser signatário oficial de implantação das normas do IFRS, S1 e S2, então nós estamos na frente, né? Então nós seremos os precursores de um contexto global dessa iniciativa, né? Então isso traz um destaque muito relevante para o Brasil e também, é claro, o mercado de capitais está todo mundo no primeiro momento, no primeiro estágio, né? Tem empresas que já estão tendo ali as suas divulgações financeiras relacionadas a ESG, voltadas para a norma do IFRS S1 e S2, mas elas estão no momento de aprendizado, né, coletivo, né? Um momento que está buscando entender como o impacto acontece dentro das organizações e, embora pareça muito simples, na prática ele é bem trabalhoso. Não, mas fantástico saber que nós estamos na vanguarda, né, do desenvolvimento de tais temas. Apesar do nosso mercado de capitais não ser tão volumoso em termos de quantidade de companhias de capital aberto, mas nós estamos ali trabalhando em normas que asseguram tais temas, né? Diferente aí, ou talvez mais avançado do que os outros países do mundo. Então, bacana saber disso, viu, Vanessa? E aí, do ponto de vista de obrigatoriedade, todas as empresas serão obrigadas ou neste momento só companhias de capital aberto? Como é que é essa questão da obrigatoriedade para as empresas aderirem às normas? Sim, legal. Esse é um ponto que causa dúvidas, porque choca o mercado, né? Mas, inicialmente, as companhias de capital aberto, elas são as maiores impactadas, mas haverá um efeito cascata na cadeia de valor. Então, Sim. consequentemente, vai vir... Já existe até, inclusive, algumas exigências, por exemplo, quando a gente fala de circular 666, que envolve ali a SUSESP, que já traz temas centrais de sustentabilidade que precisam ser divulgados, precisam ser tratados, mas hoje o principal dessa estrutura toda são as companhias abertas, né? Indiferente de qual segmento que ela está, de qual nível de maturidade ela está, se ela tem títulos mobiliários ou não, elas precisam atender à norma e ao atendimento da resolução da CVM, a 217, 18 e 19. Tá? Então, empresas privadas, elas também precisarão se adaptar para atender as demandas, tanto de clientes e investidores, porque, embora ela não tenha uma obrigatoriedade
regulatória nesse primeiro momento, mas ela pode ter uma demanda de um cliente ou um fornecedor potente, né, dentro da carteira dela, que vai exigir trazer um efeito cascata dentro dessa obrigatoriedade. E, claro, isso não limita outras empresas que não têm essa obrigatoriedade de declarar os seus resultados, né? E hoje a gente tem muitas empresas no Brasil que não estão no mercado de capitais, mas já estão procurando o enquadramento da norma, até porque tem fornecedores relevantes, tem fornecedores e clientes de capital aberto, que é a cadeia de valor, né? Porque quando uma empresa ela está com as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, há um estudo de se observar o impacto da cadeia de valor dela. E, consequentemente, a gente vai ter ali fornecedores ou clientes que eles vão estar com um nível maior ou menor de maturidade, que talvez não tenham uma parte regulatória tão forte, mas ela, digamos, como principal efeito de responsabilidade, ela tem que observar para esses pontos quando há principalmente uma materialidade relevante e avaliar qual o impacto que isso traz dentro da companhia, né? Então, de modo geral, a obrigação pode não ser direta, mas o impacto será, porque toda a cadeia vai ter esse impacto dentro da sua estratégia, dentro das suas divulgações de mercado. Legal. Então, para quem não representa uma companhia de capital aberto, pode até pensar, não é o foco agora, mas se Sim. engana, porque se está no contexto de atender empresas de capital aberto, possivelmente a companhia, o cliente vai exigir. E é muito comum a Sim. gente ver isso, né, no processo de validação ali, credenciamento para prestação de serviço de uma grande companhia, uma companhia de capital aberto, ou até mesmo de capital fechado, mas que tem sofisticação na sua governança, eles exigem, né? Certificação disso, daquilo, cumprimento disso, daquilo. Então é por conta desse contexto, né? Se eles estão dentro de uma exigência, geralmente eles cascateiam isso para os seus fornecedores, né? Se você está na cadeia, de valor deles, eles querem que você também siga os mesmos padrões que eles seguem. Então, todo mundo aqui tem que ficar esperto de alguma maneira, ou para colocar rápido isso para rodar, ou para colocar isso muito rápido, né? Vamos pensar que, assim, quanto mais rápido e quanto antecipado as empresas estiverem, menor o custo dela, né? Porque quando, de fato, a gente tiver um efeito cascata, um tombamento em toda a cadeia, aí o custo vai estar mais elevado, o nível de processo vai exigir um pouco mais de horas de dedicação ali para poder fazer o acompanhamento dessa jornada junto com as empresas, né? Legal. Agora, falando do ponto de vista mais técnico, exige no IFRS S1 materialidade. E o que significa de fato essa materialidade? Você pode nos Claro. explicar um pouquinho mais? A materialidade vamos pensar assim, é aquilo que influencia a decisão do investidor, né? Então, o foco é o impacto financeiro dos riscos e oportunidades de ESG, né? Então, tanto se a gente levar no contexto tanto de S1 quanto S2 de clima, haverá sempre riscos e oportunidades, né? Isso precisa ser mensurado. Diferentemente de abordagens mais simples ou mais simples não, peço perdão, mais amplas, né? Como o GRI, porque o GRI ele tem uma estrutura muito robusta para identificar temas materiais, mas a materialidade, de fato, ela vai trazer um impacto à quantificação financeira, né? Enquanto o GRI traz uma abordagem com um viés mais social, de impacto social, quanto que impacta a sociedade, vamos colocar dessa forma, né? As comunidades, o entorno de alguma planta industrial que tenha dentro de uma área, rural ou não, a materialidade ela vem com um peso de transformar isso em financeiro, né? Que, consequentemente, isso vai gerar impulsos para as informações financeiras, né, da companhia, né? Então,
Essa é a grande sacada da materialidade dentro do IFRS, né? S1, justamente para contribuir à leitura dos dados e também apoiar nas decisões de investidores. Entendi. Interessante isso, viu? Agora, do ponto de vista climático, né? Eu fico pensando, Uhum. como é que a análise de cenários vai impactar as empresas? Os cenários climáticos, de fato. Uhum. Você tem uma visão sobre isso? Porque parece Sim, meio difícil materializar isso, né? é só a gente avaliar, né? A gente sempre ouviu dizer que a falta de chuva ou a seca afeta a parte da agronomia, né? O agronegócio, né? Então, hoje, com o S2, com a análise dos cenários climáticos, a gente vai ter essa exigência em avaliar a trajetória climática dentro do impacto do negócio, né? Incluindo tanto investimentos, riscos e estratégias, né? Então, de fato, antes a gente ouvia muito de que a seca ou o excesso de chuva atrapalhou a minha safra, né? Pegar aqui o contexto de safra que fica mais fácil de exemplificar. Agora, com o IFRS S2, a gente tem que mensurar o volume financeiro que esse impacto traz dentro dos meus negócios, né? Então, vai deixar de ter um achismo e de considerar ali estudos que vão me trazer provisões, probabilidades para cima ou para baixo, do qual que é o tamanho desse efeito pode me causar. Consequentemente, isso vai ter que ser considerado no termo contábil dentro das provisões, né? Então, se eu tenho ali uma variação no meu estado de clima que vai impactar o meu negócio, eu já preciso me antecipar ao risco, né? É claro que quando a gente fala de cenário climático, ele é muito sensível, porque a gente não consegue mitigar perfeitamente a exposição a riscos climáticos. A gente consegue, em alguns casos, minimizar, né? E também prolongar, vamos pensar assim, a materialização desse efeito climático, né? Então, a análise deverá ter dentro da sua estrutura estudos, análises passadas para poder avaliar o quanto que a gente está sofrendo. Então, para alguns mercados já não é mais necessário ou não se faz tão seguro seguir diretrizes do passado, porque o clima mudou muito, né? E isso está afetando dentro de outras situações, por exemplo, quando a gente vê ali a questão de uma possível limitação do diesel, que vai afetar ali as colheitas, que vai afetar diretamente ali a parte do agronegócio, né? Então, todos esses contextos climáticos e esses fatores, eles precisam ser mensurados, identificados, e para aquilo que traz um impacto real para a companhia, eles precisam ser mensurados financeiramente. Então, E se eu tenho uma contabilizados. perda financeira, quanto custa? Entendi. Esse é o ponto, quanto custa, né? Então, os cenários, eles vão testar a resiliência do modelo de negócio, né? Uhum. O quanto que o meu modelo de negócio está preparado para conviver com o cenário, com a mudança climática. Agora está muito mais claro, Vanessa. Faz muito sentido, porque de fato o exemplo que você usou, ele é muito claro, porque é o agronegócio subsiste por conta da chuva, né? Sim, Sem a precisa, né? chuva, não tem ali o desenvolvimento da safra. Agora, outros negócios, outros setores que talvez a gente não consiga enxergar tão rápido ou tão fácil também tem seus impactos, Tem, né? A gente tem. vê agora um conflito em nível com impacto talvez até global por conta de conflitos lá no Oriente Médio e que talvez por conta dessa norma no futuro a gente vai ter que contabilizar essas possíveis perdas, né? Tudo bem Com que é um certeza. conflito, não se trata de questão climática, Uhum. mas vai impactar.
Então, se a ideia é ter S2, S3, S4, S5, talvez em algum momento esse tipo de situação vai ser mapeada. Ah, teve ausência de chuva, mais chuva, choveu muito mais forte, geou, ou então teve um alagamento, como aconteceu no sul, infelizmente, né, num Uhum. tempo atrás. Então, todos esses aspectos climáticos que impactam o business vão ter que ser materializados, monitorados e contabilizados. Corretamente, corretamente. Entendi. E um ponto interessante, porque a gente fala das questões das chuvas, porque está no nosso dia a dia, né? Inclusive, para quem reside aqui em São Paulo, na capital, está vendo como a gente está tendo todas as estações do clima no único mês, né? Mas a gente consegue também trazer outros exemplos que talvez a gente nem perceba, mas eles são reais. Por exemplo, uma rede varejista de farmácias. O principal ponto dela, quando a gente fala de S2, é a questão da necessidade de energia, consumo de energia, Sim, né? Academias precisam de um consumo de energia, então tudo precisa de consumo de energia, e isso vai estar impactado dentro de um cenário climático, sem porque dúvida. se a gente não tem chuvas em determinadas regiões, a gente pode ter ali escassez de energia, né? Então, porque a gente, principalmente o Brasil, que vive dentro da sua densidade demográfica, tem muitas usinas, né? Em outros países, se não tem a geração do diesel, do petróleo, por exemplo, pegando gancho, a gente teria um consumo maior de energia motivada a carvão. Consequentemente, isso traz um impacto, sendo que o mundo está buscando alternativas para reduzir o consumo de usinas movidas a carvão, né? Então, tem sim um efeito que traz para dentro dos negócios, né, que vai impactar, e esse cenário Legal. climático ele vem justamente para esclarecer melhor esses efeitos, essas dependências que nós temos, né? Então, um exemplo tão prático para quem é do mundo corporativo, que vive mais dentro do escritório e não está ali dentro de uma produção, não está dentro de uma planta fabril. Sem energia a gente não trabalha. Se tiver uma queda de energia agora, acabou a live. Entendeu? Então, a gente é dependente. Então, a gente precisa buscar ali alternativas para poder diminuir certas dependências, que, consequentemente, isso vai afetar uma análise de cenário climático, né? Então, Legal. todos nós estamos envolvidos e sofremos ou de forma positiva ou negativa o cenário climático. Boa. Eu ia já te fazer uma pergunta sobre governança. Como é que a governança entra Uhum, nesse processo? Mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta conectada com a que o Renato Rosseto, que está nos acompanhando. Muito obrigado, Renato, por você estar aqui, por fazer essa pergunta. E ele fala assim: estamos em cenários distópicos, onde uhum, riscos e incertezas de ordem climática, conflitos, entre outros, acabam afetando, né? E aí, como é que as normas IFRS S1 e S2 abordam as questões de análise de riscos? Além de uma norma como a ISO uhum. 31000, existem outros frameworks de referência? Então, a questão aqui é, além da ISO 31000, tem outros frameworks que nos Uhum. ajudam a conduzir isso? Como a pergunta já era de governança, acho que tem conexão aqui, né? Sim, tem total conexão. Renato, obrigada pela questão, super relevante. A gente tem tentar responder aqui de duas formas bem objetivas, né? O papel da governança, ele garante supervisão e responsabilidade, e principalmente a integração com a gestão de riscos. E sabemos que a governança, ela rege toda a estrutura de uma organização, né? Então, sem a governança, a gente está sem direcionamento para tomadas de decisões, apetite a risco, que a gente sempre fala, né? Todas as empresas têm apetite a riscos, e é por isso que é difícil também a gente pegar e querer comparar o vizinho, porque o apetite dele pode ser diferente do seu, né? Sim. Então, a governança, dentro do contexto do IFRS, tanto o S1 quanto o S2, ele vem trazendo o papel de supervisionar,
né? Então, quando a gente fala de integrar a gestão de riscos, olhando quais são as oportunidades que nós temos, a gente tem ali, de forma essencial, a confiabilidade das informações. E tanto o S1 quanto o S2, ele tem como suas abordagens principais gestão de riscos e, consequentemente, métricas e metas, né? Então, como que isso se conecta? Se não tiver definido de forma clara qual que é o papel e qual que é a responsabilidade que eu tenho para poder mitigar essas exposições de riscos, eu não consigo ter metas claras, né? Então, quando eu faço a identificação de riscos, eu preciso traçar uma meta e eu preciso ter métricas para poder avaliar se nós estamos atingindo ou não esse percentual de apetite da organização. Quando a gente fala em gestão de riscos de sustentabilidade, a gente tem dois momentos quando a gente fala em ESG. A gente tem o GRI, que acaba trazendo uma identificação de temas materiais. Então, são temas que vamos considerar. Ele é a maturidade inicial de sustentabilidade, onde ele vai dizer quais são os temas de impacto, né, que está conectado com gestão de riscos, né? Então, assim, qual que é o tema material, ou se a gente fosse traduzir, qual que é o risco da minha companhia? Vamos falar aqui que é efluentes. Quando a gente traz a gestão de riscos aprofundada para o contexto da norma do IFRS, S1 e S2, a gente tem que aprofundar esse tema material. E aí, a expertise que se tem com gestão de riscos, utilizando os frameworks que a gente já utiliza para identificar riscos operacionais, riscos corporativos, acaba prevalecendo muito. Por quê? A estratégia, o framework é o mesmo. O que vai diferenciar, nesse primeiro momento, que é uma leitura que eu faço, é o nível de maturidade que alguns profissionais terão ou não para poder fazer essa conexão. Então, hoje, o que a gente tem? Tem muitas empresas que já partem da matriz de materialidade, que já foi identificada ali até com o apoio do GRI, mas quando a gente traz no nível de aprofundamento de riscos, é o mesmo contexto se você estivesse aplicando uma gestão de riscos operacional ou uma gestão de riscos corporativa. O que traz a mudança é que você acaba observando dentro da identificação de riscos temas mais sensíveis e você busca a origem do problema, né? Então, tentando aqui facilitar a compreensão aqui de todos e me sendo clara. Um exemplo, quando a gente fala de riscos trabalhistas, né? A gente tem um ponto sensível de que normalmente ele vai estar lá no meu tema material. Quando eu faço uma tradução para a minha gestão de riscos corporativa, eu tenho que aprofundar o que é o risco trabalhista. Quando a gente pega no contexto de sustentabilidade, eu tenho ali algumas premissas que eu preciso utilizar, considerando que ele vai impactar financeiramente o meu negócio. Então, se a resposta for sim, você precisa abrir ele, você precisa ter um nível maior de aprofundamento. Então, você precisa identificar dentro do processo qual que é a origem que está acontecendo, quais são os motivos, os gatilhos que estão gerando essa exposição a riscos. Então, a estrutura de gestão a riscos, ela é a mesma. A gente pode e deve usar o COSO, por exemplo, para ajudar na identificação de riscos de sustentabilidade. A diferença é que a gente tem que ter ali um nível de aprofundamento que sai de um nível superficial e ele traz um nível mais aprofundado de temas mais sensíveis, né? Seja o efluentes, que é o ponto que eu comentei, ou de uma questão trabalhista que você precisa separar. É trabalhista quando envolve o social, né? A gente está falando do colaborador que está tendo um problema trabalhista diretamente ligado na operação da companhia. Sim, então ele é um tema material e ele precisa ser tratado dentro da minha gestão de riscos. Ele é derivado de outras situações, então ele não traz
um efeito, vamos considerar no contexto de sustentabilidade, de gestão de riscos. É claro, você pode monitorar isso, pode trazer isso dentro da sua gestão de riscos, mas você vai ter ali uma sensibilidade maior ou menor, e dependendo da situação, você precisa ter ali um aprofundamento mais técnico daquele contexto para você poder trazer subsídios mais significativos para dentro da sua matriz de riscos, né? Fantástico, obrigado. Acho que está super respondido. Obrigado mais uma vez também ao Renato por compartilhar aí essa dúvida. Se mais alguém tiver perguntas, por favor, coloquem aqui no chat e a gente endereça a pergunta na hora. E aí eu tenho uma pergunta aqui, Vanessa, que é o seguinte: o maior público nosso aqui talvez seja de contadores. Uhum. E talvez o contador aqui já esteja ligado, né? Que ele tem impacto direto. Mas vamos ser mais claro ainda. Qual é o Sim. papel do contador na implantação disso daqui? Uhum. O que de fato ele tem que fazer, ou ele vai fazer, ou ele vai ser impactado por conta disso? O papel do contador, ele é central. Ele tem uma responsabilidade muito relevante. Não só por isso, muitos contadores de empresas de capital aberto já apresentaram ali um ponto de atenção muito grande. Por quê? É o momento de você integrar ESG e finanças. O contador, não necessariamente, ele não vai ter a expertise total desses temas. E aí ele precisa de apoio, ele precisa de consultores, ele precisa de especialistas, seja dentro da organização ou buscando parceiros, para poder transformar toda essa linguagem em termo financeiro. Então, o contador ele tem um papel muito importante porque ele é o responsável por fazer a divulgação das demonstrações financeiras. Então, se ele não tiver segurança de como essa transformação vai impactar ele, os dados que ele divulga para o mercado, ele tem ali uma atenção grande, porque é o registro dele que está em conta. Né? Então, o contador ele tem como papel primordial garantir a qualidade, a consistência e a confiabilidade das informações de ESG, porque ele vai ter que, em algum momento, mudar até o seu plano de contas ou criar centro de custos, criar contas novas para trazer esse reflexo da sustentabilidade, do contexto ESG, para dentro das suas DFs. Né? Então, ele vai estruturar controles internos, né? A gente pressupõe que sim, porque é necessário, inclusive, para ter uma questão de asseguração depois desses dados, que deverão ser assegurados por um auditor externo. Então, ele precisa ter essa confiabilidade das informações, que conecta ESG aos impactos financeiros e prepara a empresa para a asseguração. Então, dessa forma, o contador ele vai ter que ter uma forma integrada, né, com especialistas, tanto de clima quanto de especialistas de outras temáticas que vai contribuir ali para a estruturação do ESG, mas também para operações do dia a dia da companhia, controles internos e auditoria. Né? Então, o principal papel dele ele é o responsável final pela divulgação desses dados financeiros. Né? Então, ele tem ali um papel importante que ele precisa ser envolvido em toda essa estrutura, em toda essa construção e adequação da norma, implantação da norma do IFRS S1 e S2 dentro da companhia. Se a gente identificar, por exemplo, que o contador não está sendo envolvido, a gente já tem um ponto de atenção, porque sem a validação dele, digamos, uma pré-asseguração, esse relatório, esse relato financeiro depois, ele vai ter ali um efeito muito negativo e de exposição reputacional, consequentemente financeira, para dentro da companhia. Perfeito.
Show de bola. Falando em contador, acabei de notar que Ricardo Rodil entrou aqui conosco. Seja bem-vindo, Ricardo, um dos contadores raízes aqui do Brasil. Bom, pessoal, eu tô aqui estimulando vocês, quero que vocês coloquem mais perguntas, hein? E aí, o Ronaldi compartilhou aqui um comentário, vamos fazer a leitura. Bom dia a todos, minha pergunta é com relação de como as companhias de capital aberto consolidam todas as informações de cada respectivas áreas, pois uma Uhum, multinacional ou um banco será necessário consolidar várias informações sim. de N áreas, né, de diversas áreas. Uhum. Vocês têm ideia de como será isso? E aí, pergunta forte. Obrigado, Pergunta Ronald. boa, pergunta boa. Obrigada pela sua pergunta. Na verdade, a gente tem o contador, como a gente pegou aqui o último gancho, né? Ele tem um papel principal porque ele é o consolidador, né? Então, ele passa a ser o guardião da confiabilidade das informações de ESG, mas ele, por si só, ele não vai ser o responsável pela geração dessas informações, né? Então, a empresa vai ter sua área de sustentabilidade, seja interna ou externa, vai ter especialistas que vai trazer um approach de quais são os temas materiais, principalmente quando a gente fala em clima, porque nem toda empresa está preparada. E também tem um ponto importante. Nesse primeiro momento, não precisa gastar muita energia contratando muita gente. Tem o papel dos especialistas que vão contribuir para poder construir essa jornada. A questão de você ter essas informações, elas precisam estar alinhadas com a área contábil, justamente porque precisa ter o reconhecimento contábil. Então, você precisa ter um trabalho de identificar, primeiramente, quais são os temas centrais dentro da sua organização, né? Talvez o contador ele não vá trazer essa resposta, mas ele precisa estar envolvido, digamos, nesse fórum, nesse comitê que pode ser constituído dentro da organização para discutir esses temas, né? Então, o especialista em sustentabilidade, ele vai criar um fórum, ele vai discutir, vai identificar quais são os temas centrais, os temas que podem gerar impacto, e a contabilidade sempre está acompanhando. Por quê? Ele tem que dar a validação. Então, a partir do momento que a gente cria um controle para poder mitigar toda essa exposição e proteger algo que seja estratégico para dentro da companhia, ele vai precisar ser monitorado, consequentemente, de forma periódica, a depender da necessidade da exposição a riscos, e, consequentemente, vai ter ali uma precificação. Então, quando eu pego a minha operação e eu tenho ali uma provisão, pegando aqui o exemplo ali da safra, né? Que eu vou ter um cenário, estou fazendo um estudo futuro e eu percebo que vai ter uma mudança climática que vai afetar o período de chuva, né? Talvez eu tenha que me antecipar a uma colheita ou postergar ali o plantio para ter uma safra naquele período desejado. Todas essas provisões de custos adicionais que você vai ter com essa fase intermediária, elas precisam ser provisionadas. Então, é nesse momento que entra o controle. Então, quando você define o que vai te gerar foco de análise, você vai criar, digamos, uma estrutura de controle para monitorar, garantir o monitoramento daquela ação, daquela verba, e, consequentemente, você tem que ter ali uma linha contábil que vai garantir para você que, olha, 10% da minha operação total é voltada para sustentabilidade. Um outro exemplo que eu gosto de usar, que talvez fique mais fácil, quero trocar a minha frota de veículos, né, minha frota, por carro elétrico. É um apetite, é uma forma de você fazer o tombamento do famoso Net Zero. Mas você vai fazer isso tudo de uma vez? Não, porque se você tem uma frota com 100 veículos, se você trocar os 100 veículos por carros elétricos, agora você tem condições financeiras, está dentro do apetite da companhia nesse exato momento mobilizar todo o recurso necessário para fazer essa troca? Talvez não. E quando tem
resposta de talvez não, não é um cenário ruim. Você vai definir qual que é a sua meta, então eu posso estabelecer que por ano eu vou trocar no mínimo de 8 a 10 veículos. Então, eu vou ter uma troca da minha frota e vou trocar por carro elétrico. Quanto vai me custar 8 carros elétricos? E essa provisão, no momento que eu não gero o efeito caixa, eu tenho que provisionar. Então, você tem que ter uma conta, você tem que ter uma forma de fazer esse monitoramento contábil para quando chegar no final do seu exercício, você conseguir ter de uma forma segura e clara o quanto de recurso financeiro foram despendidos para aquele tema dentro da vertente de sustentabilidade. Tá? O CBPS, ele traz normas também, que ele é a norma do IFRS para a nossa norma brasileira. Ela vai te dar diretrizes de como você deve fazer essas mensurações e de como você deve também fazer a divulgação desses resultados. Né? Então, por isso que é importante o envolvimento do profissional que está à frente da sustentabilidade e o envolvimento do contador. Se só um faz o serviço, né, faz toda essa gestão de responsabilidade e não tiver o contador como aliado, a gente tem um prejuízo muito grande, porque o resultado final não vai representar a realidade da companhia. Não sei se fiquei clara, mas se não, a gente vai destrinchando aqui os temas, tá? Não, ficou claro sim. Show de bola, Vanessa. O Rodil aqui, super gentil, agradeceu a menção. O Rodil é um dos grandes auditores do Brasil, um empresário aí do setor fantástico. E ele diz assim, ó, eu estou convicto que os preparadores ainda não enxergaram a dimensão da encrenca. Quase todas as empresas terão ramificações mil para poder abranger os impactos, tanto próprios quanto dos fornecedores e clientes. E assim poder identificar riscos e oportunidades, mensurar materialidade e depois partir para a mensuração, definindo metas e métricas. Felizmente, acho que estamos numa etapa de aprendizado que vai nos tomar uns 3 a 5 anos para chegar a informações mais completas. E os auditores teremos de correr atrás com procedimentos para oferecer asseguração. Aqui a gente tem Correto. tanto os auditores que vão ter que assegurar, quanto os contadores que serão ali interlocutores principais nesse processo, né? Como a Vanessa bem disse, mas eu acho que a contextualização aqui dada pelo Rodil de fato faz muito sentido e vem muito em linha com o que você tem dito, né, Vanessa? De fato, vai ser um grande desafio e estamos num momento de aprendizado. E como a gente também tem um tempo curto do nosso bate-papo, eu queria já seguir para a última pergunta, que é diante de todo esse cenário, de todos esses desafios, de fato, desse aprendizado que vai ser necessário, na sua visão, como é que a empresa ou as empresas devem começar essa jornada? Eu queria encerrar assim, porque aí a gente consegue, de maneira pragmática, dizer qual o primeiro passo. Sim, é importante. De fato, a contribuição aí do nosso participante aí faz todo sentido. Eu estou junta contigo e realmente temos um grande desafio, tanto por parte da empresa quanto por parte dos especialistas que vão apoiar as empresas nessa jornada. Mas a minha leitura, o primeiro passo para poder construir essa jornada é o diagnóstico de aderência, né? Então, a gente consegue fazer, digamos, avaliar qual que é o nível inicial da companhia. Tem empresas que vão estar mais antecipadas, principalmente a questão de governança, outras vão ter ali práticas existentes, mas não estão formalizadas, né? Então, a gente tem diversos cenários. Todas as empresas estão iniciando essa jornada, né? Exceto Renner e Vale, que saíram na frente, mas também a gente não pode simplesmente só se basear no que elas vão trazer para o mercado, porque o apetite delas e o negócio delas é totalmente diferente de todas as outras, né? Então, o importante é a gente identificar como estamos, né? Então, o diagnóstico ele vai permitir tirar
digamos, essa fotografia de como estamos, para a gente poder desenhar aonde queremos estar, né? Então, a partir desse diagnóstico, ele vai trazer essa resposta, né, considerando todas as temáticas, todos os pontos necessários, seja cobrindo CBPS, CVM, o próprio GRI, que vai trazer um impacto social, a própria norma do IFRS S1 e S2, o diagnóstico vai trazer esse resultado. Consequentemente, você tem condições de definir a governança, porque é um ponto diferente. A governança, praticamente todas as empresas têm governança. Dificilmente a gente tem no mercado uma empresa que não tenha governança. Só que a gente precisa tratar a sustentabilidade apartada para que em algum momento de nível de maturidade ela seja incorporada à governança, porque a governança vai exigir fiscalização, supervisão, definição de métricas, definição do apetite a riscos. Então, são temas complexos, que no primeiro momento eu penso que devem ser tratadas de forma distinta do outro papel da governança, para quando tiver mais maturidade, essa governança ficar integrada. Mapeamento de riscos é extremamente importante, porque é uma abordagem exigida dentro da norma, e depois você vem na estruturação de dados, porque você vai identificar como estamos, qual é o tamanho do meu esforço para poder atingir o atendimento da norma, eu tenho o mapeamento dos riscos, tenho a identificação do que é material ou não, e, consequentemente, eu vou preparar os dados para poder estar aptos a uma asseguração e também para uma divulgação do disclosure de asseguração. Então, eu entendo que esses são os passos, digamos, mínimos necessários. Parece pouco, mas dá trabalho, né? Quem trabalha com essas temáticas sabe o quanto que é desafiante, porque envolve muita liderança, né? E o ponto principal é, quanto mais cedo começar, a gente reduz o risco e reduz o custo, né? Porque na hora que chegar no nível de fiscalização, o prejuízo pode ser maior, né? Sem dúvida. E fazer correndo não sai com a perfeição devida, com o que é necessário. Se preparar de maneira antecipada faz com que você aprenda com calma, com Uhum. tranquilidade, né? Para quando o jogo estiver acontecendo, você saiba as regras e tem ali Sim. mais chance de lograr sucesso. Mas, Vanessa, eu quero agradecer a sua gentileza. Foi um conteúdo aqui realmente incrível, nível de qualidade altíssimo. Tirou muitas dúvidas que eu tinha e acredito que quem aqui nos acompanha também está com a mesma visão, porque você conseguiu Uhum. trazer ali uma visão 360 graus sobre essa temática. Então, muito obrigado de coração por você dedicar um pedaço da sua agenda que é tão concorrida para nos ensinar um pouquinho sobre esses tópicos. E para quem nos assiste, eu deixei aqui no chat o e-mail da Vanessa. Se vocês tiverem dúvidas específicas, quiserem conhecer um pouco mais sobre o tema, sobre a palestrante, enviem uma mensagem para ela. Ela, antes do bate-papo aqui, ela aceitou enviar aqui o e-mail para vocês interagirem diretamente com ela. Então fiquem à vontade, podem fazer essa conexão. É importante já construir esse networking para realmente colocar em prática esse tema. Mais uma vez, quero agradecer a vocês, nossos convidados que estão conosco aqui, dedicando também um pedaço da agenda de vocês. Eu os convido a acompanhar outros temas dos outros comitês da Abrapsa. Para nós da Abrapsa é uma honra tê-los aqui conosco. Para quem ainda não é associado, convido a conhecer o nosso formato de associação. Tenho certeza que você ficará muito feliz e aumentará o nível de qualidade do networking e do conhecimento técnico que vocês terão aqui com a turma. Muito obrigado mais uma vez, Vanessa, por isso, pela organização, e tenham um ótimo dia, que o dia de vocês seja muito abençoado. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigada a tchau. todos pela participação. Uma honra, Vanessa.